Boa tarde. Você vai ver a partir de agora no NT Sul. Educação à distância vem crescendo no Brasil. As instituições de ensino encontram na modalidade EAD a possibilidade de ampliar suas fronteiras e estudantes garantem autonomia na aquisição de conhecimento. Defensorias do Estado e União mais próximas da comunidade nesta semana. O profissional que garante o direito de quem não pode pagar um advogado vai às ruas de Porto Alegre oferecer orientação jurídica de graça à população. E certificado de cadastro de imóvel rural tem novo sistema implantado pelo INCRA. A autodeclaração agora é online. Veja também os destaques do jornal O Correio desta quarta-feira. 4 dias após a confusão em que os moradores teriam disparado tiros contra a viatura da Prefeitura, a Secretaria de Obras retornou à Rua Araújo de Porto Alegre, no bairro Santa Helena. Desta vez, não foi para colocar terra nos pontos críticos, mas para canalizar alguns trechos. Felipão deixa o Grêmio e Inter está focado na Libertadores. O técnico Luiz Felipe Scolari não resistiu aos maus resultados e pediu demissão do clube nesta terça-feira. Cristóvão Borges, ex-treinador do Bahia e do Fluminense, é o mais cotado para assumir o cargo. No ritmo da Libertadores da América, o Inter estreia nas quartas de final nesta quarta-feira às 22 horas em Bogotá contra o Santa Fé. Aconteceu na noite de ontem, na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, o debate que abordou a questão dos imóveis que constam no cadastro de inventário municipal. Estiveram reunidos, além de vereadores, representantes do CONPAC, da sociedade civil e do Ministério Público. Eu converso nesse instante com a Ione San Martin Carlos, ela que é presidente do CONPAC aqui de Cachoeira do Sul. Presidente, que importância tem ouvir os diversos segmentos da sociedade com relação a esse projeto? Boa tarde. Boa tarde. Importantíssimo, já que nós queremos e vivemos e queremos viver numa democracia, este aspecto de nós ouvirmos os diferentes segmentos da comunidade a respeito dos assuntos. E, por outro lado, há uma preocupação muito grande que se conheça o assunto que está se tratando. Há pouco tempo, nós estamos falando de patrimônio histórico, que é o fato da nossa audiência pública de hoje. Na semana passada morreu um arquiteto cujo sobrenome era de Curtis e até foi professor da arquiteta Elizabeth Thompson, que está aqui. E ela disse, e ele usava uma frase onde ele dizia que só se protege o que se ama e só se ama o que se conhece. Então, nós acreditamos que numa cidade pequena, como a nossa Cachoeira, as pessoas conheçam e reconheçam este patrimônio especial que nós temos aqui e o que esse patrimônio significa. Ele não significa, esse nosso patrimônio cultural, histórico e cultural, ele não significa riqueza, ele significa a nossa identidade de cachoeirenses. E o que nós vamos falar hoje, que é o inventário dos prédios, dos bens imóveis, eles mostram fisicamente a cidade, como é que ela é, o que representa, o que ela é, a nossa cara de cachoeirense, como o Chateau d'Eau é a nossa cara, como o Rio Jacuí é o nosso jeito de ser. Então, quando se estuda a fundo esse assunto, a gente vê assim, que existem lugares que são exatamente iguais, que não tem nada que os distinga, e não é o caso de Cachoeira. E muitas vezes a gente nem presta atenção e não se dá conta porque está tão acostumado a ver essas maravilhas. Então nós temos prédios belíssimos do século XIX, como temos do início do século XX, da década de 50, 60, nós temos exemplares muito representativos. Então o que acontece? Nós recebemos muitos estudantes de arquitetura que sequer moraram em Cachoeira. Os que moram em Cachoeira com certeza sempre fazem seus trabalhos de conclusão com o nosso patrimônio, com o nosso aspecto arquitetônico. E além do aspecto arquitetônico, da riqueza arquitetônica, nós temos a riqueza histórica. Cachoeira, como o 5º município do Rio Grande do Sul, ela tem uma história fantástica. Felizmente, em grande parte preservada no nosso arquivo, que também é um patrimônio considerável. Hoje nós temos 123 imóveis que constam nesse inventário.
Tudo que o Compac faz, ele faz de forma técnica, já que existe um estudo de especialistas no assunto. Cabe um convencimento a algum outro vereador que, no caso, não tenha um domínio propriamente dito sobre esse assunto? Olha, eu acho meio difícil, não é uma palavra meio pesada, convencer uma pessoa. Eu espero que eles reconheçam a validade do nosso patrimônio. Agora, convencer, eu não me empenharia em convencer, porque eu acho que é muito sério, né? Mas espero que eles reconheçam o quanto é importante o nosso patrimônio. Sim. Até porque nós temos que fazer isso, nós temos que ter uma lei. Porque, repara o seguinte, o nosso inventário foi o primeiro feito no estado do Rio Grande do Sul às expensas de um município. Isso foi em 1989. Então, na época, foi feito apenas um decreto, porque hoje a legislação obriga que se tenha uma lei. Então, para nós podermos exercer o nosso trabalho legalmente, nós temos que ter essa lei. E esse trabalho, eu gostaria de frisar que todos os conselheiros fazem um trabalho voluntário, né? Isso não é nenhum emprego, nem nada parecido. O próximo passo após essa audiência pública seria, no caso, a votação pelos vereadores em plenário. Qual que é a expectativa do Compac com relação à aprovação ou não desse projeto? Eu tenho uma expectativa muito otimista nesse sentido que eu falei antes, que eles reconheçam a riqueza e valorizem o nosso patrimônio e votem a favor da lei. Que eles eles, não só os vereadores, mas os demais cachoeirenses que aqui estão, que possam não impedir a lei, mas melhorá-la. O conselheiro do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, Osni Schroeder, descreveu a importância de se ouvir os mais diversos segmentos da sociedade sobre o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. Nós temos que cumprimentar a Câmara pela iniciativa de fazer essa audiência pública para discutir uma coisa que nos preocupa muito, né, como profissionais e como cidadãos, que é o nosso patrimônio histórico de edificações, né, com estilos diversos que temos em Cachoeira. Existe uma tendência de substituir, né, essas construções que são antigas, mas valiosas, né, por construções novas. E isso aí significa uma perda irreparável, né, para a nossa cidade, que foi o quinto ou sexto município criado no estado. E tem na sua história, né, vários exemplares, né, arquitetônicos riquíssimos, né, que são inclusive objeto de estudos de estudantes de arquitetura e pesquisadores que vêm conhecer, né, os vários estilos de edificações que existem na cidade. Então, tem um projeto, né, enviado pelo Executivo para que se preserve prédios inventariados, né, que é um estágio antes do prédio ser tombado, e que tem os prós e os contras, né? Nós fazemos parte do grupo que quer preservar a nossa história, que quer preservar essas edificações de muito valor para nós. Existe um estudo feito pelo Compac de Cachoeira do Sul, onde 123 imóveis estão incluídos nesse cadastro de inventários, né? Quem é que inclui ou exclui, se existe essa possibilidade de um imóvel ser incluído ou excluído desse cadastro de inventário? Não, quem inclui ou exclui, na realidade, é o povo através do município, através de lei, né? Então, por isso que esses 123, que já não são mais 123, nós temos em torno de 80, não chega a 90, porque esses outros já foram demolidos, quer dizer, isto é, já perdemos, né? Então, a sociedade é que inclui e exclui, né? E a sociedade ela está representada pelo Compac, né, que é o nosso Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que é um órgão de assessoramento ao Executivo na questão de preservação de bens culturais. O passo seguinte seria, então, a votação pelos vereadores. Qual a expectativa do Compac com relação a esse projeto? Bom, esse projeto, é importante que se diga, ele é determinado por um TAC, né, assinado pelo município,
por uma ação do Ministério Público Estadual que exigiu do município uma ação para que se preserve esses prédios valiosos, né? A nossa expectativa é que os vereadores tenham sensibilidade, né, e em relação à preservação do patrimônio, que é um patrimônio que muitos municípios gostariam de ter e que não tem, né? E nós ainda temos vários setores, algumas manifestações já, inclusive de vereadores, classificando esses bens valiosos como velharia, né? Então, eu sei que de repente pode parecer difícil defender, né, que alguém seja proprietário de um imóvel e tenha que deixá-lo preservado, né? Mas a nossa função é essa aí, é fazer justamente a parte mais difícil, que é lutar pela preservação, valorizar os proprietários que têm imóveis nessas condições e valorizar a nossa história que está expressada aí nessas edificações. O vereador Homero Tati fez questão de reafirmar sua posição de que Cachoeira do Sul é rica em prédios de condição histórica e de que isso precisa ser tratado com muita seriedade. O projeto, para a história e para a cultura do município, ele é muito importante, né? Nós estamos tratando aqui de prédios que contam a história e que mantêm muitas informações para as próximas gerações. Nós devemos tentar preservar ao máximo esses prédios. Claro que nós temos que avaliar toda aquela lista, que nós temos uma lista aí dentro do projeto de 123 prédios, né? E essa lista tem que ser bem avaliada para que a aprovação desse projeto não venha trazer ônus para os proprietários dos prédios, né? Nós temos que equilibrar esse processo. Consta no cadastro municipal 123 imóveis, entre imóveis públicos e imóveis particulares. Como é que funciona esse processo, então, de seleção desses imóveis? O COMPAC, que é o nosso conselho que trata desse assunto aqui no município, o momento que ele identifica esse imóvel, né, ele faz uma avaliação, tem um processo interno, né, e o momento que é decidido que ele mereça ser preservado, enfim, ser cuidado pela municipalidade, ele entra nessa lista de inventário, né? E esse começa, aí a partir daí começa a se ter um problema, porque o imóvel, no momento que ele é inventariado, hoje no projeto não é contemplado nenhum incentivo para isso. Então, infelizmente, eu sei que o projeto ele era mais amplo, né? E ao passar pelo crivo do executivo foram retiradas algumas coisas, entre elas, para mim, o que é muito importante foi retirado o incentivo, né, para que o proprietário desses imóveis mantenham os imóveis. Então, no momento que não tem incentivo, começa a complicar aí a aprovação do projeto. Veja a seguir. Campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira e apenas 30% do público-alvo foi imunizado. E educadora alerta: pais precisam assumir educação e orientação dos filhos. A personalidade da criança e do adolescente se estrutura essencialmente no meio familiar. Daqui a pouquinho, a gente volta já. Galerinha, histórias da tia Cecel amanhã, 8h30 da manhã e 1h da tarde. Você não pode perder. Olha só, prepara forminha de docinhos, de brigadeiro, de bolinho, porque você vai aprender a fazer um mobile especial com essas forminhas de doces. Docinho, que delícia! Falou em doce, você apareceu, né, Aristarco? Eu tô dentro. Isso mesmo, galera. O Aristarco também vai participar da nossa história e você vai aprender a fazer o mobile comigo, ok? Estou te esperando amanhã, 8h30 e depois 1h da tarde. Como utilizar as coisas antigas? Quem sabe você tenha em casa um móvel que você está querendo desfazer, ou quem sabe você está querendo comprar um mobiliário novo. Você já pensou na possibilidade de comprar algo antigo? Este assunto tem a ver com algo muito importante: consumo responsável, consumo sustentável.
A gente fala agora da vacinação contra a gripe. Faltam só 3 dias para acabar a campanha nacional e em todo o Brasil, menos de 30% das pessoas que precisam ser vacinadas foram aos postos de saúde. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, o Rio Grande do Sul vacinou 48,52% do público-alvo da campanha contra a gripe. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. Imunização, campanha, prevenção. Palavras para definir e alertar o público antes da chegada do inverno. Seu Aldemar Lense está com 55 anos e faz a vacina todos os anos porque é hipertenso. Eu acho importante a prevenção. Chega essa época, né? Muitas pessoas acabam ficando gripadas e com essa prevenção melhora o estilo de vida das pessoas, né? A coordenadora das imunizações da 8ª Regional de Saúde afirma que os números estão abaixo do esperado. Por enquanto estamos hoje, com o dado de 72,50%. Já vacinamos um total de 45 mil pessoas, num montante de 69.320. A meta da coordenadoria é atingir 80% das pessoas do grupo prioritário. O município de Cachoeira já vacinou até agora 71,58%. Com certeza até sexta-feira atingirá a meta. O alerta principal da coordenadora é para as crianças e gestantes. Com isso, os bebês também ficam imunizados até os 6 meses de vida, quando poderão receber a vacina diretamente até os 5 anos. Além dos gestantes e crianças, são grupos prioritários. Pessoas com mais de 60 anos, mulheres que acabaram de ter filho, trabalhadores do sistema prisional, presos, servidores da área da saúde e indígenas. As crianças, até agora a gente atingiu 40%. Então a minha preocupação é que as crianças não estão sendo vacinadas, para fazer a prevenção das infecções respiratórias e da pneumonia. Nós precisamos que os pais levem as crianças às unidades sanitárias para vacinar. Os idosos a gente já está com 79,86%, então até sexta-feira com certeza atingiremos. As outras faixas etárias, gestantes, puérperos, trabalhadores de saúde também, com certeza conseguiremos atingir a meta, mas as crianças, a minha grande preocupação. A mãe da Manuela, de 4 anos, Daiane Souza, conta por que fez a sua parte. Acho que é importante todos os pais virem, vacinar seus filhos, importante a imunização até sexta-feira, mesmo que faça assim um dengue, mas é importante trazer sim. Agora ela já está com 4 anos aí, as outras campanhas ela sempre participou? Sempre, todas, nunca deixou de vir. E tu sempre trazendo e ela segurando mesmo com o choro? Mesmo com o choro, Hoje foi pior, Quanto maior, eu acho que é pior, Mas a gente inventa uma coisinha, vamos em tal lugar, aí depois a gente chega aqui, aí ela abre o berreiro, mas acaba tudo bem. A Gabriela está com 11 meses. É a primeira vez que vai receber a vacina contra a gripe. A mãe Milene Carrion diz que é de extrema importância a imunização dos bebês, pois nessa idade é difícil saber o que estão sentindo. A campanha termina sexta-feira, dia 22, então que os pais tentem conseguir uma horinha para levar o filho para vacinar na unidade sanitária. Os acamados, eles podem ligar para a unidade sanitária, para a coordenadora das imunizações do município de Cachoeira do Sul, Andréia Santos, e agendar para o vacinador ir até a sua casa para receber a sua dose da vacina. 3723-1351 com Andréia Santos para agendar. Já está mais do que provado quanto que a vacina contra a influenza previne contra as doenças respiratórias, quanto as pneumonias e contra a morte por problemas respiratórios causados pela vírus respiratórios. Agora, quando o frio chegar e as doenças respiratórias aparecerem, o pessoal já está bem prevenido. A personalidade da criança e do adolescente se estrutura e se molda essencialmente no meio familiar. Os pais responsáveis pela educação e orientação de seus filhos devem assumir o seu papel e, além de oferecer amor, impor limites a seus descendentes. Tal tarefa, ainda que exigente, não pode deixar de ser exercida com autoridade, à medida em que os filhos necessitam compreender a verdadeira figura dos seus responsáveis. Essa tarefa não pode ser transferida para a escola. Veja o que diz a educadora Denise Belladonna. Boa tarde, amigos. Ao iniciar esse comentário sobre as formas de nós, pais, educadores, assumirmos verdadeiramente o processo educativo dos nossos filhos, livrando-nos um pouco dos meios educativos que estão instalados dentro dos nossos lares,
cito as palavras do presidente dos Estados Unidos, quando ele diz que precisamos perceber que o que faz de você um homem não é a habilidade de ter um filho, é a coragem de criá-lo. Como pais, precisamos nós, antes de tudo, gastar mais tempo com os nossos filhos, ajudando-os nas tarefas de casa, trabalhos e até lendo jornais, revistas e livros com eles. Dessa forma, além de estarmos estreitando laços, estaremos contribuindo para o seu crescimento intelectual e diminuindo a sua estagnação diante de um videogame ou da internet. Não se iluda achando que o seu filho é um gênio por conseguir fazer a lição com o som, a TV e o computador ligados, pois isso está acarretando uma fragmentação da sua mente em inúmeros centros de atenção. Em seguida, você poderá estar levando ele numa psicopedagoga por suspeita de transtorno de déficit de atenção, o que poderá ser confirmado pelos sintomas que foram induzidos pelo pouco sono e o uso excessivo do computador. Voltamos à ideia de que você, pai e mãe, vocês, são os responsáveis pela educação do seu filho e que vocês, mais do que ninguém, querem o desenvolvimento harmônico e sadio das faculdades dessa criança, adolescente ou jovem. Sabemos também que, na maioria das vezes, eles não vão reconhecer essa necessidade como essencial agora, mas que poderão lhes cobrar mais adiante. Então, comece a ser agente desse processo, tomando algumas atitudes. Tire a TV e o computador do quarto do seu filho. Reserve esse local para o sono e o descanso. Estabeleça horários para fazer os temas e trabalhos. Isso organizará a vida da criança e facilitará o seu controle também. Faça com que seu filho siga regras de alimentação, cuidando horários e tipos de alimentos ingeridos. Faça com que ele durma pelo menos 8 horas por noite. Evite fontes de distração no horário dos estudos. Ele precisa fazer atividades físicas regulares. Proporcione atividades em que você e o seu filho possam estar juntos. Culinária, pescarias, academia, esportes, passeios. Imponha limites. O seu filho será mais inteligente, saudável e poderá perceber de forma mais real os momentos de felicidade da vida. Sucesso para você nessa tarefa que não é fácil, mas é santa, separada das tantas outras que temos. A tarefa de sermos pais, educadores e, consequentemente, formadores de indivíduos. Sucesso e até o nosso próximo encontro. Cachoeira do Sul amanheceu com bastante nevoeiro. Não há previsão de chuva para hoje. A mínima registrada foi de 20 graus e a máxima deve chegar aos 25. Quinta-feira com previsão de sol e algumas nuvens. Mínima de 18 e máxima de 25 graus. Para sexta-feira, a meteorologia indica pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. E vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. Tempo estável em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina em todas as regiões. As temperaturas seguem elevadas, mantendo o calor dos últimos dias. Confira agora as máximas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28 graus. Para a capital, Porto Alegre, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23. E em Santa Maria, na região central, 25 graus. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 24. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 25 graus. Veja depois do intervalo. Defensorias do Estado e União mais próximas da comunidade. Na Semana do Defensor Público, esse profissional que garante o direito de quem não pode pagar um advogado vai às ruas oferecer orientação jurídica de graça à população carente. E certificado de cadastro de imóvel rural possui um novo sistema implantado pelo INCRA. A autodeclaração agora é online. Veja os detalhes em instantes. A gente volta já.
Você está enfrentando a ameaça de um divórcio? Ou as dívidas estão acabando com o seu sono? Se Deus é bom, por que a gente sofre? Guerra Espiritual é o tema do Lar e Família dessa semana. Toda sexta às 11h30 da noite, você confere o programa Lar e Família, com o pastor Marcos Bonfim. Temas atuais e dicas que vão ajudar você e sua família. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. Uma profissão que garante a luta pelos direitos de quem não pode pagar um advogado. Na Semana do Defensor Público, as defensorias do Estado e União estão mais próximas da comunidade em um tradicional ponto de encontro da capital gaúcha. Pelo Largo Glênio Pérez, transitam diariamente cerca de 400 mil pessoas. A população passa e os interessados recebem orientação. É o dia da Defensoria Pública ir ao encontro do cidadão. Na semana em que se comemora o Dia do Defensor Público, tomamos a iniciativa, mais uma vez, de vir até a praça para ter essa aproximação do cidadão, justamente para fazer esse canal entre ele e o Poder Judiciário, se for o caso. A unidade móvel fica no Largo até sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 4 da tarde. Os defensores e funcionários esclarecem sobre as áreas de atuação e até encaminham casos pontuais. E muita gente sai com as dúvidas esclarecidas. Sou de graça, né? Então eu vou procurar, né? Que é para ter os direitos dos meus filhos, só isso. A Defensoria Pública ela é destinada para a população carente, pessoas que não tenham condições de pagar um advogado, né? As pessoas podem procurar um advogado particular, mas também a Defensoria Pública, que é esse momento em que a pessoa externa seu problema e o Defensor Público pode auxiliar e pode resolver as questões na esfera extrajudicial, sem entrar com ação na Justiça, mas também entrar na Justiça quando for preciso. Dependendo da competência ou da instituição a ser acionada, a assistência jurídica cabe à Defensoria Pública do Estado ou da União. O princípio é o acesso de todos à justiça. O pobre é muito mal informado, né? Não é? Com pouco estudo. E a gente também não procura, né? Não procura, porque às vezes a gente tem medo de uma incomodação. Já saio daqui com uma baita de uma informação. Muito bom trabalho. O secretário de Obras de Cachoeira do Sul, Kleber Cardoso, há quase 3 meses, deixou a Câmara de Vereadores para assumir sua nova função no governo de Neirão Viegas. Sempre cobrado a mostrar resultados e a atender às demandas da cidade, especialmente por parte da Câmara de Vereadores, Kleber apresenta alguns trabalhos de sua equipe e defende o sistema de mutirões nos bairros através de sorteios. Nós começamos a nossa reportagem fazendo um tour pela cidade de Cachoeira do Sul, falando um pouquinho sobre as obras e os primeiros meses de trabalho do secretário Kleber Cardoso. Certamente o trabalho da Secretaria de Obras é um dos trabalhos mais exigidos por parte da população. Diariamente temos denúncias em rádio, nos jornais e aqui na TV Cachoeira, na TV Novo Tempo, também recebemos várias solicitações de pessoas que querem obras acontecendo nos seus bairros, manutenções de ruas. Vamos contar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos bairros e a percepção da população sobre o trabalho que está sendo executado pelo secretário Kleber Cardoso. Para a limpeza de praças e outras áreas verdes, além da construção de pontes, o trabalho ocorre em paralelo com secretarias de Interior e Meio Ambiente. E segundo o secretário de Obras, tem sido fundamental para que a população perceba os resultados. A parceria tem sido muito grande, né, diante de todas as secretarias. E uma delas é a Secretaria de Meio Ambiente, que é fundamental, a importância para a gente trabalhar junto, em conjunto.
E essa unidade acaba dando um reflexo que a gente tem sentido nas praças, né? A limpeza, alguma coisa de pintura, sempre com a Secretaria do Meio Ambiente, e a Secretaria de Obras acaba entrando com a iluminação de pontos onde não existiam e onde já existia a renovação desses pontos. Praça da Soares, onde nós estamos hoje, a Bonifácio, Honorato, a do bairro Carvalho, né, que é uma praça há bastante tempo que vinha sendo pedido até pelos vereadores, né, como essa aqui, a gente tem dado uma atenção bem especial. Vocês podem ver aqui que nos postes a gente tem procurado colocar 2 luminárias, né, além de melhorar a iluminação, passa também mais segurança para o cidadão que transita e até quer permanecer na praça por mais tempo. Então são pequenas coisas que a gente tem conseguido de alguma forma trabalhar e não podemos sempre deixar de lembrar e evidenciar o servidor, né? As equipes trabalham com muita vontade. Se as obras pontuais são elogiadas na Câmara de Vereadores, os mutirões são criticados por alguns. Luiz Zimmer, do PSB, reclamou segunda na sessão da Câmara que as ações no bairro Quinta da Boa Vista ficaram pela metade. A opinião foi compartilhada pelo vereador Luiz Paixão. Foi feito sim, patrulhamento, algumas ruas arrumadas, mas não passou disso. Tem muita coisa para ser feito. Tem a sanga para ser aberta, tem os esgotos para canalizar. É isso que eu quero ver ser feito. A obrigação do município é patrulhar todas as ruas, arrumar todas as luminárias queimadas. Agora, o que foi feito até agora foi muito pouquinho para dizer que foi muita coisa que está sendo feita. Aí agora, nesse momento, todo mundo está fazendo pedido na quinta. Eu acho que daqui a pouco eu tenho que me retirar da quinta e largar, dizer que a quinta está bem, está ótimo. Eu vou sair fora, vou para outro bairro. Quem sabe pega outro bairro lá e arruma outro bairro também. Ninguém melhor do que o morador para dizer se o serviço está sendo bem realizado ou não, né? O fato é que nós estamos conseguindo, com a graça de Deus, dividir algumas equipes. Então a gente tem trabalhado ao mesmo tempo, por exemplo, hoje o Santa Helena e outra equipe trabalhando Quinta da Boa Vista, por exemplo. Isso otimiza o tempo, né? Até porque está marcando chuva para domingo em diante, a gente tem que aproveitar o melhor tempo que a gente tem, né? O trabalho está sendo desenvolvido da melhor forma possível. Claro que 100% sempre não vamos conseguir fazer, sempre fica alguma coisa, algum problema, mas o trabalho tem procurado ser finalizado. No bairro Ponte Verde foi feito mutirão para limpeza de sanga, troca de lâmpadas, limpeza e pintura de meio-fio, dentre outros trabalhos. E a comunidade ficou feliz com o resultado. Um mutirão tão bem feito e com tanta energia nunca tinha sido feito de 40 anos para cá. Então ficou bonito? Isso eu posso afirmar. Ficou muito bonito, nosso bairro é bonito. Acompanhamos também o trabalho que está sendo realizado esta semana no bairro Santa Helena. Aqui as ruas, em sua maioria, não têm pavimentação. Para cobrir os buracos, uma camada de saibro é despejada. A patrola e um rolo compressor são os equipamentos utilizados para sedimentar o solo. Realizar o trabalho que há muito tempo vinha sendo prometido e nunca tinha sido feito. Até para nós trabalhar fica melhor aqui, né? E foi no Santa Helena que o caminhão da Secretaria de Obras teria recebido um tiro no último fim de semana. Isso me entristece pensar que alguém, a gente ainda não sabe quem, isso aí é a critério da polícia investigar agora, mas alguém teve a infelicidade, de cometer esse ato contra um pai de família que está dentro da caçamba. Outro ato contra o servidor, o operador de máquina que está na patrola. Isso nos deixa muito triste, daí então a gente vai daquele sentimento de tristeza, às vezes até de repensar as coisas da maneira que estão, se vale a pena ou não, mas a gente já parte para um outro sentimento, que é o quê? Vocês puderam voltar comigo hoje na mesma rua, na Araújo de Porto Alegre, onde o mesmo operador de máquina está trabalhando com a mesma vontade ou mais para mostrar que o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Obras é um trabalho honesto e fundamental. Porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa ali que não gosta que se mexa na rua, existem outras 100 pessoas, outras 100 famílias que moram ali, como vocês puderam pegar também alguns depoimentos de pessoas que esperavam pelo serviço. Então, isso nos dá ainda mais vontade. Já no bairro Bom Retiro, uma obra emergencial foi a construção de uma nova ponte na rua Rui Ramos. Pela ação do tempo, as tábuas foram quebrando e nem mesmo o caminhão do lixo podia acessar a comunidade. Mas isso aqui é um trabalho pontual que apareceu, o problema, e a gente precisava resolver o quanto antes. Então a gente chama isso de trabalho emergencial, que a gente acaba disponibilizando uma equipe, a equipe ficou aqui praticamente 2-3 semanas, porque o problema é bem complexo. Aqui na hora que eles começaram a mexer, deu problema de canalização, tivemos que chamar a Corsã, deu problema do próprio trânsito de carros, do caminhão do lixo, dos moradores, Então tudo isso a gente precisa colocar em cima do cronograma de trabalho. Então fica aqui mais uma prova, que o trabalho pontual nos bairros continua sendo feito também.
Mesmo com o trabalho no limite da capacidade, o desafio da Secretaria de Obras continua gigantesco. Construção de pontes na cidade, recuperação de ruas, pinturas, limpeza de bocas de lobo, limpeza de sangas. Tem trabalho para todos os momentos, para os dias de sol e para os dias de chuva. A preservação, a recuperação e o embelezamento da cidade de Cachoeira do Sul dependem bastante da atuação do poder público. Mas a atuação da comunidade será determinante para o sucesso. A gente, se precisa, pega junto, né? Como foi a limpeza das sangas. A sanga, ela é muito comprida, né? Atravessa a Ponte Verde, então ficou alguma coisinha para trás, ficou porque nós não vencemos ainda a fazer. Mas houve a conscientização de moradores. Verdade, a cidade é de todos nós, não é mesmo? Bom, circulou pelas redes sociais nos últimos dias que a empresa Prade Bonilla paralisou as obras de revitalização na Praça José Bonifácio devido à falta de pagamento das etapas concluídas. Nossa equipe entrou em contato com o proprietário da empresa, Flávio Bonilla, e ele afirmou que os pagamentos estão em dia e que o motivo da retirada dos funcionários foi para dar andamento na obra da creche Sonho Meu. Segundo Bonilla, as etapas estão dentro do prazo e, por isso, ele pode fazer esse tipo de reorganização. A partir deste ano, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR, possui um novo sistema implantado pelo INCRA. Agora a autodeclaração é de forma online. O objetivo é agilizar a renovação anual dos cadastros. Veja os detalhes na reportagem. Para garantir que a autodeclaração feita pelos proprietários de terras está sendo preenchida de forma correta, a funcionária da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Adriana Herbe, conta que participou de um treinamento no INCRA de Porto Alegre e está disponível para auxiliar os contadores de Cachoeira do Sul. A partir de abril desse ano, foi feita uma alteração, uma migração de todos os cadastros rurais para o novo sistema. O novo sistema, ele é digital, né? O pessoal faz via internet, precisando, então, descartar aqueles formulários antigos, que eram das folhinhas coloridas, que o pessoal fazia uma folha só de dados pessoais, uma de estrutura e outra de uso da área. Agora, ele é autodeclaratório. Como as pessoas ainda não estão sabendo como funciona, eu vim para dar um suporte, né, para contar para os contabilistas como que vai funcionar a partir de agora. Nos formulários não tinham alguns dados, né, como de espaço para, se for casado, tem os dados do cônjuge, vai pedir a certidão de casamento. Outra coisa que teve alteração na nossa região é que nós fazíamos cadastros até 80 hectares. Hoje nós conseguimos fazer cadastros no INCRA até 300 hectares. A funcionária salienta que todos os dados fornecidos devem obrigatoriamente ser verdadeiros, pois o Instituto pode e deve fiscalizar as propriedades. Certidão atualizada, matrícula atualizada da área, os dados pessoais, endereço, telefone, dados do cônjuge também, e a declaração do ITR, que é importante para mencionar o uso da área. Porque muita gente coloca, às vezes, que é pastagem ou que é cultura e não coloca a quantidade ou não leva a sério e depois dá problema para passar num financiamento ou qualquer outra coisa que precise o uso da área. O engenheiro agrônomo Flávio Amado já cadastrou diversas propriedades no novo sistema. O site do Sistema Nacional de Cadastro Rural está disponível no site www.incra.gov.br, no link Atualização Cadastral. O engenheiro afirma que os dados precisam ser precisos. Então é muito importante o proprietário ter cuidado nas informações que ele está passando, porque essas informações agora elas podem ser conferidas, né? Inclusive cruzando com a própria Receita Federal, com o ITR, né? E que vão formar bancos de dados informando a real situação da propriedade do produtor. Então ele tem que procurar ter os dados deles bem atualizados para preencher esses cadastros de forma correta, né? Passar informações corretas, porque toda essa parte está ficando cada vez mais integrada, né? Com a informatização. Ficou mais fácil para o contabilista, no caso, colocar os dados do seu cliente, né? E o produtor que não tem acesso à internet, ele pode se dirigir ao escritório lá, à Unidade Municipal de Cadastramento Rural, que é junto à Feira Livre Municipal, e fazer comigo. Rua 15 de Novembro, junto à Feira Livre Municipal.
O produtor rural vai ter que ser auxiliado pelo pessoal dos sindicatos, pelo seu contabilista ou pelo seu agrônomo, né, ou técnico que lhe dê assistência. Como eu estava dizendo, como está tudo informatizado hoje e geralmente o produtor rural não tem muita familiaridade com computador e com digitação, coisa assim, ele vai precisar do apoio desses profissionais ou do próprio sindicato dele para poder passar informações corretas, né? Sem a apresentação do CCIR, os proprietários ficam impedidos de desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer venda de imóveis rurais. O produtor precisa obrigatoriamente do auxílio de um contabilista para fazer esse cadastro? Não precisa, ele vai criar uma senha no sistema, ele vai entrar no site do INCRA, vai criar uma senha se ele já tem imóvel cadastrado. Se ele não tiver imóvel cadastrado, é a primeira compra dele diária, ele vai obrigatoriamente ir até o escritório para eu criar um código para ele. E se o produtor fizer sozinho ou o auxílio do seu contabilista, ele ainda vai precisar levar o recibo até o escritório? Isso, o escritório de contabilidade ele vai gerar um recibo no final da declaração. Esse recibo vai mencionar os documentos que precisa apresentar na unidade municipal. Esses recibos geralmente são a certidão atualizada, né, porque ali teve alguma alteração, ou se passou de solteiro para casado, vai pedir uma certidão de casamento. São dados bem simples de se conseguir. A funcionária conta que todos os dias contabilistas chegam à unidade de cadastramento com a atualização incompleta. Ela afirma que os números precisam ser fornecidos pelos proprietários. Então, quem fizer uma alteração agora de área, comprou, vendeu, recebeu de herança, quer fazer essa alteração, faz diretamente no sistema e ele vai estar valendo até janeiro de 2016. O INCRA optou agora por fazer essa atualização a cada ano, então todo 3 de janeiro vai ter uma emissão de CCIR. A seguir, conversamos com representantes da Universidade Luterana do Brasil sobre a importância do ensino à distância. A modalidade EAD tem possibilitado a jovens e adultos flexibilidade de tempo, economia no deslocamento até o local de estudo, multimeios de aprendizagem e moderação do ritmo de estudo. Veja os detalhes daqui a pouquinho depois do intervalo. Eu quero lhe convidar para assistir o Mais Sucesso dessa semana. Nós vamos estar falando sobre ensino superior lá com o pessoal do INTA. Além disso, você vai saber o seguinte: está na hora de mudar, de manter tudo como está ou de ampliar os seus negócios. Você vai conhecer a história do Da Terra, uma empresa de produtos naturais que ousou modificar todas as coisas. E aqui no nosso estúdio, nós vamos entrevistar o seu Ivo Klinger, da marcenaria Klinger, que começou num ramo, continuou no seu ramo, mas ampliou a sua área. Não é mesmo, Ivo? Comecei num ramo, ampliar, quer dizer, dei uma parte aqui dentro, quando eu recomecei no mesmo ramo, e depois ampliei e agora fiz parcerias aí para poder atender o mercado. Né? Então, você está aqui, você não pode perder o Mais Sucesso, domingo às 14 horas, segunda às 23h30 e mais horários alternativos. No Viaje Comigo dessa semana, você vai conhecer Cusco, a capital do Império Inca e uma das cidades mais lindas do nosso continente. Veja só! E aí, partiu Peru? Então anote os nossos horários e viaje comigo! A Secretaria Municipal de Educação recebeu ontem um novo ônibus para utilizar no transporte de estudantes. A chave foi entregue pelo prefeito Neirão Viegas à secretária municipal de Educação, Cláudia Vargas. O veículo foi adquirido por meio de pedido feito dentro do Plano de Ações Articuladas e custeado integralmente pelo governo federal. O ônibus tem 26 lugares e foi adquirido da Marco Polo, de Caxias do Sul, pelo valor de R$ 211 mil. Ele será utilizado para transportar alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ataliba Brum, no Capão do Valo.
A educação à distância vem crescendo no Brasil. As instituições de ensino encontraram nessa modalidade a possibilidade de ampliar suas fronteiras, oferecendo, além dos cursos 100% à distância, disciplinas online em cursos presenciais como uma forma de enriquecer o currículo e contribuir para a autonomia dos estudantes na aquisição de conhecimento. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. O assunto agora no NT Sul é ensino à distância. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios a Daniela von Meulen, ela que é coordenadora dos cursos EAD aqui da UBRA, do Polo de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Daniela. Seja bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, João Paulo. Também recebo a Cristiane Lenusa, ela que é gerente comercial da empresa Acesso Brasil. Boa tarde, Cristiane, seja bem-vinda ao NT Sul. Muito obrigado. Quero começar perguntando para você o que é o Acesso Brasil. Você estava me dizendo que existe uma parceria entre essa empresa e a UBRA. No que consiste essa parceria? Acesso Brasil é quem cuida de toda a parte da divulgação e captação de alunos para a UBRA na modalidade à distância. Isso não só aqui em Cachoeira do Sul, numa maneira geral, em todo o Rio Grande do Sul? Isso. Quantos cursos hoje a UBRA oferece para os alunos aqui em Cachoeira do Sul? Aqui em Cachoeira nós temos 20 cursos à distância, sendo ofertados entre bacharelado, licenciaturas e tecnólogos. E quais são os principais? Qual é a maior procura dos cursos EAD aqui? A maior procura, não só aqui em Cachoeira, mas na UBRA em geral, é o curso de administração, curso de serviço social e curso de pedagogia. Aqui em Cachoeira nós tivemos uma grande procura também pelo curso de História, licenciatura em História, curso de Gestão Pública. Que diferença tem do curso EAD para um curso presencial? Tanto o curso presencial como o EAD da UBRA, eles têm a mesma grade curricular, o mesmo tempo de duração, tá? O mesmo conteúdo programático. A diferença é a modalidade. Enquanto que no ensino presencial o aluno vai à universidade todas as noites ou em quantas disciplinas estiver matriculada, no curso à distância ele recebe um acesso à plataforma virtual, no caso da UBRA Net Aula. Nessa plataforma ele tem acesso às turmas que ele estará cursando, aos professores, tutores virtuais, atividades avaliativas. Então, todo o conteúdo do curso, toda a sala de aula dele é virtual, via plataforma. Como é que funciona a questão do material didático? A UBRA optou por oferecer o material didático todo virtualmente via plataforma. Tá? Nós já tivemos livros impressos, já tivemos tablets sendo ofertados, mas como o conteúdo é muito dinâmico, ele é atualizado, ele é acrescentado a cada semestre, então o custo acabou sendo maior e digamos, o prazo de entrega de editoras, enfim, acabava atrasando essa entrega de material. Então, hoje, a UBRA optou por oferecer todo o seu material via Net Aula. Então, lá estão postados tanto material didático em PDF, as videoaulas e um material diferenciado para ser baixado para tablet e smartphone. Então, o aluno opta qual material que ele quer utilizar, se ele quiser fazer a impressão do material também, mas a UBRA disponibiliza todo virtualmente. Eu quero perguntar para a Cristiane, como é que você vê essa questão do curso EAD? Porque até pouco tempo atrás, quando isso se tornou uma novidade no país, a gente percebia que existia uma certa resistência por parte de algumas pessoas, né? Até por não desconhecer a forma como acontecia e toda essa questão. Você que trabalha diretamente com a divulgação, como é que você entende essa questão? A questão do preconceito com o ensino à distância ainda existe, muito menor do que alguns anos atrás, né? Hoje, o público ele está mudando. O público do EAD antes era o pessoal mais velho, acima dos 30 anos. Hoje não, hoje a gente está buscando o público jovem também e a desconfiança cada vez mais está diminuindo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem alguns benefícios pela UBRA ser tão conhecida e ter tanta tradição no estado, né? Existe um certo preconceito, mas a modalidade EAD está agregando cada vez mais pessoas que não poderiam estar dentro de uma sala de aula, que não poderiam estar frequentando uma sala de aula por tempo ou por condições financeiras, e hoje estão podendo estar adquirindo aí o curso superior e tendo mais chance e oportunidade de emprego. Podemos dizer que a modalidade EAD é uma realidade? Eu acho que ela faz parte, a cada dia mais, do ambiente
estudantil, tanto nas universidades como hoje no ensino médio, ensino fundamental. Já é trabalhado muito o sistema Moodle, né, que é oferecido gratuitamente. Então, atividades, as pessoas têm cada vez mais atividades dentro do ambiente virtual de aprendizado. Isso significa que o EAD está sendo inserido em toda a sociedade. O fato de nós termos um polo da faculdade aqui, no caso, temos os cursos EAD e o polo ser aqui em Cachoeira do Sul, que diferencial é para o aluno? O polo de apoio presencial, esse é o objetivo, né? Ele é fundamental na vida do aluno, né? E aqui em Cachoeira nós contamos com toda a estrutura da unidade presencial de Cachoeira do Sul. Então, todos os alunos de ensino à distância da UBRA, que estão matriculados no polo de Cachoeira, eles utilizam e podem utilizar, devem utilizar toda a estrutura da unidade aqui de Cachoeira. Então, participam de eventos, inclusive do presencial, de simpósios, de palestras. Isso quebra um pouco o paradigma de que o ambiente virtual, ele tira um pouco a humanização entre professor e aluno, já que durante as modalidades, durante as matérias, as disciplinas, existe essa integração entre os próprios alunos. O aluno do ensino à distância não deve ser o aluno distante, né? E a gente procura aqui, nos encontros presenciais semanais, aproximar os alunos e os professores também. Uma vez por ano a gente faz uma viagem a Canoas, onde é a central do EAD, onde estão locados os professores, os coordenadores de curso e toda a estrutura do EAD. Então, os alunos têm a oportunidade de ir lá conhecer ao vivo e a cores os seus professores, seus coordenadores de curso. E aqui, nos encontros presenciais, a gente oportuniza essa integração entre colegas, troca de experiências, oportunidades de trabalho, de estágio. Durante o semestre, o aluno faz todas as atividades avaliativas virtualmente. Sim. Tá? No final de cada semestre, ele presta uma prova presencial no polo, esta é obrigatória. Então, o aluno é obrigado, digamos assim, a vir aqui para Cachoeira do Sul, no polo, uma vez por semestre, para prestar essa prova presencial. Como é que funciona essa questão do ambiente virtual? O aluno ele tem acesso, então, à plataforma. Ali ele tem, a cada disciplina, uma sala de aula. Ele clicando nessa sala de aula, ele vai ter acesso ao material didático daquela disciplina, tá? As atividades avaliativas, ao cronograma de atividades, exercícios, fóruns de discussão, e-mail do professor, dos tutores, contato com os seus colegas daquela disciplina, daquela turma, tudo dentro deste ambiente, dessa sala de aula virtual. Pode-se dizer que o ensino EAD hoje é a realidade do nosso país? Acho que cada vez mais o ensino à distância veio crescendo, ainda tem muito para crescer, por mais que nós estamos aí há 10 anos de experiência trabalhando com o ensino à distância, tem muita coisa ainda para acontecer, para melhorar, já está muito melhor do que era 10 anos atrás, e acho que tende a melhorar cada vez mais, e com isso, cada vez mais agregando pessoas para essa modalidade. Imagina um profissional que trabalha de segunda a sexta-feira, tem sua família e precisa estudar. Porque todo mundo precisa, tanto estar fazendo uma graduação, uma pós-graduação, uma atualização da sua vida profissional, é necessário. E que tempo a pessoa tem de frequentar uma sala de aula de segunda a sexta-feira, 4 horas, em média de 4 horas, dá 3 horas e meia. Que tempo sobra para a tua família, para o teu lazer, sendo que tu pode estar administrando isso em 2 vezes por semana, sentando e no horário que é determinado. Por exemplo, existem mães que não têm tempo, têm que botar seus filhos para dormir e só vão poder estar estudando após o horário dos filhos estarem dormindo, né? O profissional que viaja a trabalho, ele vai estar lá no quarto do hotel e vai estar estudando, ele não precisa estar em sala de aula. Essa necessidade, essa obrigatoriedade que acaba afastando pessoas de dentro de uma sala de aula. O EAD não, ele te traz esse benefício, para que tu possa, no local do país que tu estiver, tu vai poder estar acessando a tua plataforma, caso não tenha acesso à internet, tu tem o teu conteúdo
Tu baixa o conteúdo para tu tá fazendo teus estudos, tá buscando o conteúdo e quando tu tiver acesso à internet, tu vai lá e posta esses conteúdos. Então, eu acho que o aluno do EAD, ele tem que estudar mais, ele busca mais conhecimento, porque se ele não buscar conhecimento, ele não vai conseguir realizar a prova presencial. Daniela, quantos alunos na modalidade EAD, aproximadamente, nós temos na UBRA aqui em Cachoeira do Sul? Aqui em Cachoeira do Sul, hoje, nós temos 165 alunos da graduação e em torno de 20 alunos da pós-graduação. É um polo novo, né? Só tem 2 anos de idade, mas já passou por avaliação do MEC, nós já recebemos avaliação em loco do MEC no ano passado, em abril, de uma nota de 1 a 5, nós recebemos nota 4. Então, apesar de ser um polo iniciante, pequeno, mas a gente está com toda a estrutura para receber novos alunos. Enfim, estamos com o vestibular com inscrições abertas. Como é que faz para ter mais acessos a informações, site, o portal da UBRA, algum telefone, e-mail de contato? Deixa para a gente. Sim, nós estamos com as inscrições abertas, né? Vocês podem ter acesso a informações do vestibular no site da UBRA, que é ubra.br/vestibular. Lá tem todas as formas de ingresso, datas de vestibular, a grade curricular de todos os cursos, os valores, contato com os coordenadores de curso também. Então, várias informações já estão lá no próprio site. Se quiserem entrar em contato com o Polo, nós temos o e-mail polocachoeiradosul@ubra.br ou pelo telefone 3722-0459. O Acesso Brasil, ele tem previsto alguma campanha maior aqui em função de termos cursos abertos na Universidade UBRA? Como é que funciona essa questão da divulgação? A Acesso Brasil, ela faz o acompanhamento, né, aos polos, esse apoio à divulgação dos cursos. Então, nós de tanto em tanto tempo participamos na região numa campanha mais efetiva e também com a questão de organização de estratégia, de trabalho, tudo isso a gente define em reunião e já vai executando. Quem fizer através do Enem, é R$20 a inscrição para mensalidade e pode usar a nota sem estar realizando a prova de redação, somente levando o boletim de desempenho no polo. Tá certo. Nós recebemos aqui nos estúdios do NT Sul a Cristiane Lenusa, ela que é gerente comercial da empresa Acesso Brasil, parceira da UBRA. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. E agradecer também a Daniela von Meulen, ela que é gerente do Polo, coordenadora do Polo EAD da UBRA aqui de Cachoeira do Sul. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Darcy, pela parceria de sempre. Darcy? Tá certo. Obrigada, João Paulo. E obrigada também a Daniela e a Cris. Essa parceria, Dani, traz conhecimento para todos nós. Toda a nossa comunidade ganha com isso. Muito conhecimento a todos nós. O NT Sul desta quarta-feira termina agora. Hoje, às 19h, tem o Jornal da Novo Tempo. Amanhã, a gente se vê novamente ao meio-dia. Até lá. Tchau.